Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios do capítulo 7 da parte da apostila Biologia 2, que fala ali sobre o reino Monera nas suas características gerais. Só relembrando que o reino Monera é aquele que compreende os organismos procariontes, onde estão inseridos as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Então vamos lá corrigir. Exercícios conceituais. Número 1. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procariotos e eucariotos. Porque se descobriu que os primeiros, então os primeiros está se referindo a quem? Aos procarióticos, né? Ou procariotos ou procarionte, tudo a mesma coisa. Então se descobriu que os primeiros, que são esses aqui, entre outras características. Então quais são as características dos indivíduos que são procarióticos? Eles não possuem núcleo, porque não tem a carioteca, que é aquela membrana que reveste o núcleo. Então, dentro do núcleo ficaria guardado o material genético, que é o DNA. Se esses seres não têm núcleo, então o material genético fica onde? Fica solto, disperso ali no citoplasma. Tá? E a única estrutura citoplasmática que essas células procariontes possuem são a presença dos ribossomos, que tem a função de produzir ou sintetizar proteína. Então, aqui na letra A, possuem parede celular e cloroplastos? Parede celular, eles possuem. Cloroplastos, não. Eles podem fazer fotossíntese, tem algumas bactérias e cianobactérias que fazem fotossíntese? Sim, mas não é porque possuem cloroplastos, é porque possuem alguns pigmentos que vai funcionar ali para fazer a captação, né, da energia luminosa para fazer a fotossíntese. Cloroplasto é uma organela exclusiva das plantas. Possui material genético disperso pelo citoplasma? Sim, né? A gente acabou de falar. Então a resposta aqui vai ser a letra B de bola. 2. Explique como ocorre o processo de conjugação. Então, conjugação é um tipo de reprodução sexuada em que as bactérias fazem. Não existe bactéria masculina ou feminina, tá? Vai existir ali uma nomenclatura onde eu vou usar bactéria doadora e bactéria receptora. Então, a bactéria que é a doadora, ela vai doar o quê? Ela vai doar o plasmídio, que é um pedaço, né, ou um componente ali do seu DNA. Então, ela vai passar esse plasmídio para outra bactéria, que é a bactéria receptora. Através de quê? De uma ponte, né? Essa ponte citoplasmática que é feita para poder justamente o plasmídio passar de uma bactéria para outra é chamada de pelo ou pile sexual. Então, como é que ficaria a resposta? Uma bactéria doa material genético para outra por meio de uma ponte citoplasmática. Questão 3. Certas bactérias, como as que digerem petróleo, dependem de moléculas orgânicas do ambiente como fonte de carbono. Por isso, quanto à nutrição, são chamadas de bactérias. Ora, se ela está digerindo, ou vamos dizer assim, né, comendo algo que já esteja pronto, então significa que essa bactéria ela é considerada como um ser heterotrófico, tá? Mas elas também têm capacidade de produzir o seu próprio alimento por um processo chamado de quimiossíntese. Por que não fotossíntese? Fotossíntese são aqueles que fazem o seu próprio alimento, né, utilizando a energia luminosa, ou seja, absorvendo a luz do sol. Agora você concorda comigo que com uma camada espessa de gordura aqui no caso, né, que é o petróleo, né? Então fica esse caldo bem espesso e preto aqui.
Você acha que a luz do sol vai conseguir penetrar com facilidade aqui? Não, né? Porque cria uma camada que esconde ali, vamos dizer, o sol dos micro-organismos que estão ali. Então ele não vai conseguir absorver a luz do sol. Então ele vai ter que fazer um processo onde ele produz o seu próprio alimento com a ausência de luz, que é a quimiossíntese. Então aqui essas bactérias são quimioheterotróficas. Letra B. Questão 4. As mudanças ocorridas na atmosfera desde o surgimento da vida na Terra até os dias atuais levaram a uma evolução na forma pela qual os organismos obtêm sua energia. Considerando as 4 amplas categorias nutricionais, como fotoautrotrófico. Então, autotrófico é aquele que faz o seu próprio alimento através da luz, por isso foto. Fotoheterotrófico é aquele que, além de fazer fotossíntese, também vai ingerir algo que já esteja pronto. Então, ele é autotrófico e heterotrófico ao mesmo tempo, que nós chamamos de mixotrófico. E quimioautotrófico, ele vai fazer o seu próprio alimento com um processo muito semelhante à fotossíntese, porém com a ausência de luz, que é chamada de quimiossíntese. E quimioheterotrófico é aquele que pode ingerir algo que já esteja pronto e também fazer quimiossíntese, como no exemplo que a gente viu no exercício anterior, né? Que é aquelas bactérias que digerem ali o petróleo. Então, correto afirmar em relação a esses 4 tipos de categorias nutricionais. Vamos lá. Os fotoautotróficos apresentam compostos orgânicos como fonte de energia? Não, ele não vai pegar composto orgânico. Quem faz fotossíntese vai pegar água, né, que é um composto inorgânico, CO2, e absorver a luz do sol. Ele vai fazer absorção de tudo isso e transformar num composto orgânico, que no caso é o carboidrato. Letra B. As bactérias são capazes de obter energia por essas 4 categorias? Sim, né? Elas têm capacidade de se nutrir dessas 4 diferentes formas aí, ok? Então a número 4 vai ser a letra B. Questão 5. As cianobactérias são organismos frequentemente encontrados no ambiente aquático. Esses organismos, então nós estamos falando das cianobactérias, são procariontes com material genético diploide e pertencentes ao reino protista? Procarionte eles são, mas é do reino protista? Não, é do reino Monera. Então isso aqui está errado. B. São uni- ou multicelulares com parede celular rígida e flagelos locomotores? As cianobactérias são somente unicelulares, assim como todos os representantes do reino protista. Então, não é multicelular. C. Possuem pigmentos fotossintéticos, mas realizam quimiossíntese como metabolismo energético? Ou ele vai fazer fotossíntese, que é um evento que tem a participação da luz, ou ele vai fazer quimiossíntese, né, que é um evento que não tem a participação da luz. E no caso, a quimiossíntese não é metabolismo energético. Ele vai produzir ali realmente o carboidrato, que vai dar energia, mas aqui ou ele vai fazer um ou ele vai fazer o outro. Podem, em ambientes eutrofizados, proliferar e produzir toxinas que contaminam peixes? Sim, né? Que evento seria esse? Seria a floração. Então, ela vai se multiplicar de forma exagerada e nessa multiplicação, né, proliferação, ela libera toxinas que contaminam a água e podem matar também os peixes, tá? Então, esse aqui vai ser a letra D. Questão 5, letra D. Agora os exercícios contextualizados. Número 6.
Analise o cladograma, que representa o estudo filogenético dos 3 grandes domínios ou super-reinos denominados bactéria, árquea e eucária. Então aqui, ó, todos eles tiveram um ancestral comum. Aí aqui teve o surgimento, né, das bactérias, que são as bactérias em geral, tá? Também conhecida como eubactérias, como se fossem bactérias verdadeiras, né, vamos dizer assim. Depois aqui sofreu anos e anos de evolução, veio aqui para número 2, que é justamente um ancestral comum às árqueas e às eucárias. Árqueas, né, ou arqueobactérias, ainda são pertencentes ao reino Monera, só que ela tem um domínio próprio. E quem são os eucárias ou eucariotos? São aqueles que são eucariontes, ou seja, os fungos, os protozoários, as algas, as plantas e os animais. Então, as árqueas são mais próximos evolutivamente, de acordo com esse cladograma aqui, né, dos eucárias, do que em relação às bactérias, mesmo pertencendo também ao reino Monera. Tá, então a resposta aqui vai ser a letra D. O super-reino Árquea é mais aparentado evolutivamente com o reino Eucária. Questão 7. Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera? Ausência de núcleo e presença de clorofila? Ausência de núcleo, sim, mas presença de clorofila, nem toda bactéria é clorofilada. Ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica? Sim, né? Porque todas as bactérias vai ter ali a ausência da carioteca, por isso que eles são considerados seres procariontes, e a única estrutura que eles têm ali, a estrutura citoplasmática, que tem a função de síntese de proteína, é o ribossomo. Então aqui a questão 7 vai ser a letra B de bola. Questão 8. O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representa fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória da córnea. Para interromper o processo da doença, é necessário o tratamento com antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação coriana e determinam mudanças no seu metabolismo em um estado aeróbico para anaeróbico. Lembrando que aeróbico é com a presença do oxigênio e anaeróbico é a ausência de oxigênio. Como decorrência, observa-se a diminuição do número na velocidade de mitose do epitélio, o que propicia o aparecimento de defeitos epiteliais e a invasão bacteriana. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como... Então vamos lá. Bactéria, ela pode se reproduzir, né, por bipartição, que é uma maneira de reprodução do tipo assexuada, e com isso ela consegue se proliferar muito rapidamente. Então, instalando-se ali um quadro infeccioso, né, muito rápido. Por isso que aqui, né, fala, né, da ceratite microbiana, tá? As bactérias também, elas podem realizar tanto a respiração do tipo aeróbica. Então, existem bactérias que só fazem respiração aeróbica. Tem bactérias que só fazem respiração anaeróbica. E dentro da anaeróbica tem 2 tipos. Tem a anaeróbica obrigatória, ou seja, ela tem que ficar na ausência de oxigênio. Se pintar um pouquinho de oxigênio ali já é o suficiente para matá-la. E existe também aquelas bactérias do tipo anaeróbica facultativa, que ela consegue ficar muito bem na ausência, né, do oxigênio, né, à toa que ela é anaeróbica,
mas se tiver um pouquinho de oxigênio ali, não vai matar. Ela consegue se adaptar, tá? Ela consegue sobreviver nos dois ambientes. Então, essa daí é a facultativa. Então, de acordo com isso, qual é a resposta que nós podemos escolher aqui que está mais de acordo com esse processo? Então, aqui, ó, o alto poder de reprodução, originando ali milhares, né, de descendentes geneticamente idênticos entre si. Por que idênticos entre si? Porque a bipartição é reprodução assexuada, e a reprodução assexuada mantém, né, as características genéticas daquele que originou. A diversidade metabólica, ou seja, consegue ali, né, processos aeróbicos e anaeróbicos para fazer o quê? A obtenção de energia. Então, aqui é que está mais de acordo, vai ser a letra E. Questão 9. Histórias de duas bactérias. A bactéria Z e a bactéria U encontra-se em meio de cultura contendo o antibiótico A. Z comenta com U: esse antibiótico me deixa muito mal, estou com dificuldade de sintetizar moléculas de RNA. Responde U: puxa, eu continuo produzindo normalmente proteínas e sinto-me muito bem. Z: farei imediatamente uma ponte citoplasmática com você e vou lhe transferir um plasmídio especial. Pouco depois, Z comenta: muito obrigada. Meu processo de síntese de proteínas se normalizou. Sou uma nova bactéria. Historinha legal. Então, o que está acontecendo aqui? Né? A Z, ela, em contato com o antibiótico A, começou a se sentir mal. Significa que ela é o quê? Sensível a esse antibiótico. Então, o que o antibiótico começou a fazer? Começou a inativar a síntese proteica, ou seja, ela não estava mais produzindo proteína, e começou também a destruir a sua membrana plasmática. Então, um pouquinho depois, o que ia acontecer com a bactéria Z? Ia morrer. Já a bactéria U, ela continuou produzindo normalmente a proteína e não aconteceu nada com ela. Então, significa que em relação ao antibiótico A, ela é o quê? Resistente. Quando a bactéria U passou ali para Z, fazendo através da ponte citoplasmática, que é o que? A conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada. Ela passou ali para ela um plasmídio especial, ou seja, plasmídio é um pedaço do DNA, e especial por quê? Porque ali continha uma informação que essa bactéria U tem em relação ao antibiótico A de resistência. Quando ela passou isso para a Z começou a fazer o quê? A ser resistente também a esse antibiótico. Por isso que ela se sentiu uma nova bactéria, ou seja, se normalizou. Tá? Então, com relação a tudo isso que nós vimos nessa historinha, né? Qual é a resposta da número 9? Vai ser essa aqui, ó. A bactéria U tem constituição genética que permite sobreviver em meio contendo o antibiótico A. E quando ela passou isso, né, para outra bactéria, a outra bactéria também começou, né, a ter essa constituição genética e ficou resistente ao antibiótico. Então, o antibiótico A não ia mais, né, matar nenhuma nem outra. Questão 10. O artefato bélico desenvolvido para espalhar agentes vivos capazes de infectar um grande número de pessoas é chamado de arma biológica. Contém vírus e bactérias modificadas geneticamente em laboratórios para se tornarem resistentes, matando ou incapacitando humanos, animais e plantas de uma nação adversária. Realmente uma arma, né, muito cruel. Potencialmente, para esse fim, destacam-se os bacilos, Bacilo anthracis e o Clostridium botulinum, os vírus da varíola, né, e do ebola.
A respeito dos micro-organismos destacados, afirma-se: pertence ao mesmo reino por não apresentar material genético envolvido pela carioteca? Primeiro, vírus não pertence a reino nenhum, é um grupo à parte, porque são organismos acelulares, eles não têm célula. Então, eles não podem ser classificados junto com aqueles organismos que são celulares. E no caso, né, por não apresentar material genético envolvido pela carioteca, as bactérias, tudo bem, né, são procariontes e vão ter essa condição, mas isso não se aplica aos vírus. Então, a letra A está errada. B. As bactérias pertencem ao mesmo gênero porque possuem forma esférica? Primeiro que aqui já diz bacilo. Bacilo não é uma forma esférica, a forma esférica seria um coco, né? E aqui, ó, não pertencem ao mesmo gênero, porque um, ó, é bacillus e o outro é Clostridium. Lembra que o primeiro nome se refere ao gênero e o segundo à espécie? Então, ó, esse aqui pertence ao gênero Bacillus e esse aqui pertence ao gênero Clostridium. Então, são gêneros diferentes e não são de forma esférica, são bacilos, que é como se fosse um bastãozinho. C. São autotróficos e só podem reproduzir no interior de outras células? As bactérias podem ser autotróficas? Podem, mas vírus não entra nessa classificação. D. Formam esporos, que são as estruturas de resistência no ambiente externo. Em relação às bactérias, a gente pode dizer que elas formam esporos? Podem, para se proteger de uma reação, um ambiente, né, esteja de forma desfavorável, adverso. Mas no caso dos vírus, eles também podem fazer isso, mas não são esporos. É um outro tipo de mecanismo que eles usam, né? Eles vão se encapsular. E a letra E, as bactérias possuem mesma forma? Sim, ó, os dois são bacilos. E pertencem a gêneros diferentes? Como a gente já falou. Então, aqui a resposta vai ser a letra E. Questão 11. Em outubro de 2010, a Anvisa, após alguns hospitais brasileiros sofrerem com o surto da KPC, o que significa KPC? Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que Klebsiella pneumoniae é uma bactéria resistente a todos os antibióticos, principalmente os carbapenêmicos, né, que são ertapenem, meropenem e imipenem. Então, são aquelas bactérias que são resistentes a todos os antibióticos. Então, a KPC resolveu proibir a venda de antibióticos sem receita médica pelas farmácias. Então, por causa dessa bactéria, agora não é de forma assim, como você chega na farmácia e pede um antibiótico. Você só consegue comprar um antibiótico se tiver o quê? Receita médica. Então, como a nova regra, a receita médica para antibiótico ficará retida na farmácia junto com os dados do comprador. A validade da receita é de 10 dias, o que obriga o paciente a procurar novamente o médico em casos de persistência da doença. Um dos objetivos da regra é mudar o hábito do brasileiro de se automedicar, uma vez que o uso indiscriminado de antibióticos pode provocar o quê? Então, se eu estou usando ali vários antibióticos, vamos supor, eu usei um, fui lá na farmácia, vamos supor que ainda não fosse, né, com essa regra aqui de receita médica para comprar. Eu usei o antibiótico um dia aí que o médico me passou, sobrou um restinho lá em casa. Então eu vou pegar aquele restinho e vou tomar. Ou então vou comprar mais dele porque eu me dei bem com esse antibiótico, então eu acho que vai servir para essa doença também. Não é assim que funciona. Existe para cada bactéria, existe um antibiótico específico. E como é que eu descubro qual é o antibiótico? Fazendo o exame laboratorial, onde ele vai fazer o teste, né, da cultura, que é para saber qual bactéria que é, e do antibiograma, que é para saber qual antibiótico eu posso usar para matar aquela bactéria. Caso contrário,
você não vai ter certeza, né, de que aquele medicamento serve para aquela bactéria. É claro que os dados, né, de manifestações clínicas ajudam muito o médico a saber, né, qual é o tipo de bactéria, mas se não tiver um exame laboratorial, não tem 100% de certeza. E fazer a automedicação, ou seja, você ir lá comprar medicamentos e tomar por conta própria ou vários medicamentos, o que isso pode acontecer, pode provocar? Pode provocar a redução da eficácia desse antibiótico. Então, quando você precisar realmente tomar ele, não vai mais fazer efeito. Por quê? Porque a bactéria vai sofrer uma seleção àquele antibiótico e fazer com que ela fique resistente. Aí, meu amigo, como, né, o pessoal fala aí, a casa caiu para você. Como a KPC ela é resistente a todos os antibióticos. Então, a pessoa que contrai essa bactéria no ambiente hospitalar, a pessoa já está com a imunidade baixa. Nenhum antibiótico mais serve. E essa bactéria ela é de ambiente hospitalar, ou seja, contraiu uma infecção hospitalar. A pessoa já está totalmente debilitada e nenhum antibiótico resolve. O que você tem que fazer? Infelizmente, eu sei que é até forte falar isso, mas esperar a pessoa morrer, porque não tem jeito, tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra E. Então, por isso que é importante tomar o medicamento de forma correta, respeitando horário e dosagem e somente com receita médica. E melhor ainda se fizer o exame laboratorial, cultura e antibiograma. Aí sim, não vai ter risco de, né, dar erro. Questão 12. As bactérias são seres unicelulares, procariotos, que têm formas de vida do tipo isolada ou em agrupamentos variados, do tipo coloniais. Embora esses seres celulares sejam considerados pelo senso comum como micróbios perigosos, há muitas espécies importantes para o equilíbrio dinâmico dos seres vivos e destes com o meio ambiente. Né? Claro, as bactérias também podem ser o quê? Elas são decompositoras de matéria orgânica, assim, junto com os fungos. Né? Então, isso é importantíssimo para o meio ambiente. E tem também algumas bactérias, né, que fazem o quê? A fixação do nitrogênio no solo para que possa ser transformado esse nitrogênio ou essa amônia, né, que é um produto, né, da fixação do nitrogênio no solo. Outras bactérias vão fazer essa transformação de amônia para nitrito, de nitrito para nitrato, lá no famoso ciclo do nitrogênio, beneficiando ali as plantas, que são produtores, e também os outros níveis tróficos da cadeia alimentar, que são ali os herbívoros e os carnívoros. Então, todo mundo vai se beneficiar com esse processo que as bactérias fazem. Então, não existe só bactéria do mal, né, como o pessoal diz, né, que causam ali doenças. Existem também as bactérias do bem, né, que fazem ali muitas coisas importantes para o equilíbrio do meio ambiente, né, e também dos seres vivos. Então, assim, muitos estudos e pesquisas são desenvolvidos na área da microbiologia, que é a parte da biologia que vai estudar, né, as bactérias. E também outros micro-organismos, como também os fungos, mas principalmente as bactérias. Para melhor conhecer a maquinaria biológica das bactérias, sobre a citologia bacteriana, é correto afirmar que, então, citologia é o estudo da célula, então, em relação à célula bacteriana, tá? Então, é isso que está perguntando aí. Então, moléculas de DNA ficam ligadas ao cromossomo bacteriano e costumam conter genes para resistência a antibióticos, são denominados plasmídio. A bactéria ela vai adquirir resistência a antibiótico, mas não porque está sendo forçado isso pelo próprio antibiótico, tá? No caso ali vai ser justamente por quê? Porque a bactéria vai passando informação uma para outra, mas não é o antibiótico que vai fazer ela ficar assim. É justamente a mutação que ela vai fazer, né? A transformação de resistência.
O capsídeo bacteriano, também conhecido como membrana celular, é constituído por substância química exclusiva das bactérias conhecida como mureína. No caso, não é mureína, né? Vai ser o quê? Vai ser uma parede, né? A membrana plasmática da bactéria, ela é composta por aquela igualzinha a membrana plasmática das outras células, né? Que é uma bicamada lipídica e ali tem peptídeo glicano. Os pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem externamente a membrana esquelética com outro envoltório mucilaginoso denominado cápsula? Sim, eles possuem. E lembrando que pneumococos, né? Qual é a morfologia? Seria os cocos um do ladinho do outro, formando ali como se fosse um colar de pérolas, né? Que é o streptococo. Questão 13. E falando de morfologia, uma questãozinha de morfologia para a gente lembrar. Então, quando eu falo de forma esférica, né, ou seja, uma bolinha assim, né, bem que essa minha bolinha aqui ficou meio torta, mas também desenhar com o mouse é horrível. Finge que isso é uma bolinha. Então, aqui, ó, formato esférico vai ser o quê? Um coco. Se é no formato de um bastão, né? Então vai ser um bacilo. Se é em formato de cacho de uva, ou seja, várias bolinhas, né? Uma do ladinho da outra, formando ali como se fosse um cacho de uva, então vai ser Staphylococcus. E como eu falei na questão anterior, né, em forma de colar, né, ou seja, colar de pérolas, uma bolinha do lado da outra vai ser o Streptococcus. Então a resposta aqui, letra A. 14. A ideia dos pesquisadores da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, é de uma simplicidade genial. Eles adicionaram à mistura de construções esporos de certas bactérias encontradas em solos alcalinos, como o cimento. Se houver rachadura, a água entra pelo concreto e ressuscita os bacilos. A bactéria excreta calcita, tipo de cristal de carbonato de cálcio, tornando a superfície do prédio mais impermeável. Interessante, né? Então ele vai fazer com que a bactéria, né, não deixe com que a água cause mais rachadura ou penetre mais, porque ela vai liberar, né, esse tipo de cristal aqui, que é o carbonato de cálcio, né, impedindo com que a água fique cada vez mais entrando ali e rachando ou destruindo ali, né, no caso, a superfície do cimento, tornando ele mais impermeável, ou seja, para que não tenha ali, né, entrada de água, ok? Então, a questão 14, para entender melhor o esporo. O que é um esporo em relação à bactéria? É uma forma inativa de resistência das bactérias. Então, elas ficam ali de forma inativa, né? Só vai ser ativada novamente, como aqui o exercício até mencionou, né? Ressuscita, né? Ou seja, só vai começar a se reproduzir ou então fazer a função dela novamente se ela for o quê? Estimulada. E nesse caso aqui o estímulo é a água. Questão 15. A atmosfera terrestre é constituída por vários tipos de gases. O oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio são os mais envolvidos no metabolismo dos seres vivos. Os únicos organismos capazes, então, os únicos organismos capazes de utilizar todos esses gases diretamente da atmosfera pertencem a qual reino? Então, existem bactérias, né, que respiram, no caso, utilizam o oxigênio para respiração celular, né, que são as aeróbicas. Tem aquelas bactérias que fazem fotossíntese, então elas precisam absorver gás carbônico para poder fazer esse processo.
E existe aquelas bactérias nitrificantes, que são as que fazem lá parte do ciclo do nitrogênio, que são as únicas que conseguem pegar o gás nitrogênio da atmosfera, metabolizar ele e transformar ele em nitrito e nitrato, tá? Para ser ali utilizado pelos outros seres vivos e também por elas. Então, as bactérias são as únicas que conseguem utilizar esses três gases, né, de forma ali pura, vamos dizer assim, que pega diretamente da atmosfera, sem ser transformado. Então, as bactérias fazem parte de que reino? Do reino Monera. Ok? Então, metáfita seria as plantas, metazoa seria os animais, fungi, fungos, protista nós temos os protozoários e as algas, mas os únicos que conseguem fazer isso são as bactérias, né, que fazem parte ali do reino Monera. Agora os exercícios de aprofundamento. Falando ali, né, que eu falei de fotossíntese e respiração celular, olha só esse esqueminha aqui do lado, né? Então aqui, essa letra A aqui, que é um conjunto, né, falando aqui, ó, o esquema ao lado indica etapas do ciclo do carbono em que um ecossistema lacroste, ou seja, um lago. Os conjuntos A e B representam importantes atividades metabólicas encontradas nesses seres vivos desse lago. Considere as atividades metabólicas encontradas em animais e cianobactérias desse ecossistema. Aponte quais desses seres vivos realizam tanto o A quanto o B, né, de atividades e justifique a sua resposta utilizando o esquema aqui do lado. Então aqui o que esse grupo A está fazendo? Ele está absorvendo CO2, absorvendo água, produzindo matéria orgânica e liberando oxigênio. Isso aqui, ó, é justamente um exemplo de qual sistema metabólico que os seres vivos podem fazer, principalmente os autotróficos. É a fotossíntese, tá? Então essa letra A aqui vai ser a fotossíntese. E o processo B? O que está acontecendo aqui no processo B? Ele está utilizando aqui, ó, matéria orgânica, que pode ser uma molécula de glicose, por exemplo, e está transformando ela e liberando CO2 e água. Então, um processo que a gente conhece que acontece isso é a respiração celular. Então, qual o organismo que pode estar fazendo isso, né? As cianobactérias. As cianobactérias são organismos aeróbicos, então elas fazem respiração celular, tá? E também fazem o quê? Fotossíntese. Então, o conjunto A representa as reações que ocorrem à fotossíntese, que é a captação de CO2 e água, liberação de oxigênio e produção de matéria orgânica, né, que é um carboidrato. E o conjunto B vai representar a respiração celular, que tem a produção ali de CO2 e água e consumo dessa matéria orgânica, né, que vai ser quebrada ali a molécula de carboidrato para gerar energia, né, e fazer ali a respiração celular. E a questão 17. Os gráficos a seguir apresentam o crescimento de uma espécie de bactéria e de um vírus bacteriófago. Então, lembrando que vírus bacteriófago é aquele que vai fazer o quê? Parasitar somente bactéria, por isso o nome bacteriófago. E ele está em ciclo lítico, ou seja, ele está ali no seu potencial de produzir muitos vírus, né? Inclusive, quando ele faz isso, ele até rompe a célula que ele está parasitando, destruindo ela. Então, ambos em ambientes sem limitações de recursos. Identifique o gráfico A ou B, representa o crescimento das bactérias, e qual que representa dos bacteriófagos, e justifique a sua resposta. Então, o gráfico A é do bacteriófago, que é o vírus. E por que eu sei isso? Porque como ele está no ciclo lítico, significa que ele está se reproduzindo rapidamente e ele não vai produzir um vírus só.
ele reproduz muito. Então olha só o pico que esse gráfico teve aqui, ó, em relação à quantidade. Ó, ele estava praticamente em zero e do nada assim, ó, ele aumentou e passou para quase 1000 indivíduos. Desculpa. Então, teve um aumento ali muito grande. E aqui no B, está falando da bactéria. Porque a bactéria se reproduz por bipartição. Então, uma bactéria se divide em duas. E assim vai dobrando a cada ciclo. Tá? Então, aqui é esse gráfico aqui do lado. Ok? Engasguei. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo assunto. Tchau, tchau.